Deus, se é que posso chamar-te assim sem antes compreender quem és. Procuro-te, mas como te buscar, se nem sei ao certo se acredito? E ainda assim, é a ti que minha inquietação se dirige. Porque, se não existes, para quem grita o meu vazio? Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Há em mim uma inquietação que não se aquieta no mundo. Eu percorro as coisas, toco nelas, vivo nelas, e ainda assim nenhuma me basta. Nem o tempo, nem as pessoas, nem os dias que passam. Tudo parece insuficiente diante de algo que não sei nomear. Interrogo o mundo e ele me responde com silêncio. Pergunto à vida o seu sentido e ela me devolve dias comuns. Pergunto à morte e ela apenas espera. Se existes, Deus, és mais íntimo a mim do que eu mesmo, e ainda assim, tão oculto que me escapas, e isso me confunde, porque eu te busco, mas também duvido, e no meio dessa busca, há medo, não apenas da morte, mas do que pode haver depois dela, ou pior, do que pode não haver, porque, se não há nada, então toda dor, todo amor, toda memória termina no mesmo silêncio. E isso é pesado demais para a alma sustentar. Ainda assim, eu te chamo, não por certeza, mas por necessidade. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, 7. Um amigo meu passou por algo que mexeu muito com ele. Tinha um senhor que trabalhava na casa dele, alguém comum, presente na rotina. Até que um dia, ele viu o senhor caído, ali, no chão, sem reação, sem resposta. A vida encerrando ali, na frente dele. Foi sentir um momento em que alguém deixa de ser. E aquilo que antes era uma pessoa, vira silêncio. Ele ficou em choque, porque não era só sobre aquele senhor. Era sobre perceber, de forma brutal, que a vida pode acabar assim, no meio de um dia comum, no meio de uma rotina qualquer, sem aviso. E o mais assustador é que tudo que aquele homem era continuava existindo em coisas, objetos, lugares, memórias. Mas ele não. Deixou uma família esperando ele voltar. Deixou planos e sonhos para trás. Como a vida pode ser tão frágil assim? Em um dia qualquer, tudo acaba. É estranho perceber que não foi um momento especial. Não houve aviso, não houve despedida, não houve preparação. Foi só um dia comum. Um desses dias que a gente vive sem pensar muito, sem perceber o quanto ele poderia ser o último. Enquanto ele saía de casa, talvez já fosse a última vez que pisaria naquele chão. A última vez que veria aquelas pessoas. A última vez que existiria como alguém que sente, que pensa, que espera. Mas ninguém sabe quando é a última vez. E talvez seja isso que torna tudo tão silenciosamente trágico. A vida não termina em grandes momentos. Na maioria das vezes, ela termina no meio da rotina, no meio de uma conversa inacabada, de um plano adiado. E o estranho pensar é que tudo que parecia importante para ele continua existindo sem ele. A casa continua, os objetos permanecem no mesmo lugar, os dias seguem passando.
porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos vão para um lugar. Eclesiastes 3, 19 a 20. Existe uma crueza nisso, uma igualdade dura, inevitável, como se, no fim, tudo aquilo que nos faz sentir únicos fosse incapaz de nos impedir de desaparecer. E ainda assim, a gente continua vivendo como se tivesse controle, como se pudesse decidir quando parar, como se pudesse escolher o momento do fim, mas não pode, nunca pôde. Foi recomendado um vídeo para mim uns dias atrás sobre as vítimas do voo da TAM. Eu fico imaginando aquelas pessoas sentadas, algumas distraídas, outras pensando na vida, nos compromissos, nas pessoas que iam encontrar. Talvez alguém estivesse feliz, talvez alguém estivesse cansado, talvez alguém estivesse com medo, mas ninguém ali achava que aquele seria o último momento. E então foi. Eu imagino os rostos, olhares comuns, vidas comuns, histórias inteiras comprimidas em minutos finais e, de repente, silêncio. Eu espero que Deus exista. Preciso acreditar que não termina no vazio, que as pessoas não desaparecem completamente, que tudo isso não é só um intervalo sem sentido entre dois nadas.